Olá, a boa notícia desse vídeo é que depois deste só temos mais um e aí finalizamos o assunto WX Maxima. E como prometido, nesse vídeo vamos aprender a resolver equações. A bem da verdade, este vídeo deveria ser bem rápido, porque os caminhos para chegar aos comandos que vão resolver os problemas são simples, são diretos, mas o problema é a dificuldade de internalizar a escrita no software. Tá? A grande vantagem do WX Maxima é não precisar lembrar dos comandos, porque a maioria deles está ao alcance da seta do mouse. E para quem tem uma boa memória, tá, lembrar destes comandos é um passeio no parque. Mas eu preciso de uma ajuda porque eu sou daquele tipo de alguém que quando alguém pede um copo de água na sala, eu chego na cozinha e não lembro mais o que eu fui fazer. Né? E nesse caso, não precisar ficar decorando comandos, enfim, para mim é fantástico. Mas vamos lá, voltando ao vídeo, agora vamos aprender a trabalhar com substituições. Então aqui eu coloquei 3 exemplos, só que eu coloquei o número 1 aqui, mas são 3, juro para vocês. Então aqui nós temos 3 possibilidades de substituição, né? Onde você tem um termo, né? Por exemplo, aqui o m igual a 10, se você colocar aqui o valor 10, né, para o m, e fizer a substituição nessa primeira expressão, você tem 8, na segunda expressão tem 40, e agora nesse outro caso aqui, ao invés de um termo, eu tenho 2. Então aqui eu tenho s e tenho t. Valores numéricos que, quando substituídos aqui nessa expressão, dão esse resultado. Diferentemente do primeiro e do segundo caso, o terceiro caso, eu estou trabalhando com valores literais, então eu estou trabalhando com letras aqui, né? Então, quando você pensa nisso, a questão é, você consegue fazer isso? Né? Você consegue fazer substituição? E eu acho que sim, porque é bem simples. Onde estiver m, né? Onde tiver m, você vai colocar x mais y. No caso do n, você vai colocar x menos 2y. E é simples. Né? Então, todo o processo de substituição aparentemente é simples. A dúvida é, será que o WX Maxima consegue fazer isso? E mais, será que ele também consegue resolver equações? Porque, diferentemente das equações, aqui eu estou pegando um valor e substituindo na expressão. Aqui não, aqui eu já tenho uma equação e quero resolver essa equação. Então, por exemplo, eu posso ter uma equação de primeiro grau, né, como no primeiro e no segundo caso. Eu posso ter uma equação de segundo grau ou um sistema de equações. Né? Será que esses 4 casos aqui, ou eles podem ser aplicados ou podem ser feitos WX Maxima? E a resposta é sim. Tá? E é lógico, não são só esses casos, tem uma infinidade de outros casos que você consegue resolver lá no WX Maxima, mas nós precisamos voltar lá, né, para mostrar para vocês que isso é possível de ser feito. Tá? Bom, já abusando da boa vontade de vocês, vou fazer aquela revisão de praxe, né, sobre o que foi feito no vídeo anterior, mas é uma revisão bem rápida. Então, por exemplo, o que nós vimos no vídeo anterior, que quando você estiver trabalhando com algo e esse algo te der o resultado de uma fração, se você quiser o valor numérico, você vem aqui em paranumérico. Pronto, agora você tem o valor numérico. Agora, se você tem uma expressão que não foi simplificada, mas você quer verificar se isso é capaz de ser simplificado, você vem simplesmente aqui ó, no Simplify. Aí, com isso, vai aparecer o comando que você não precisa decorar, ok? E se você quiser fazer, por exemplo, uma fatoração, se você quiser descobrir quais expressões de primeiro grau que, sendo multiplicadas, geram essa de segundo grau. Então, para fazer isso, você precisa usar o comando fatorar. Né? Então, você não tem que decorar, vem aqui em fatorar e ele fatora para você. Só que, diferentemente desse caso onde você fatorou, você quer agora expandir esse termo, você quer fazer a distributiva, né? Por exemplo, a distributiva desse daqui. Como é que você vai fazer? Você manda expandir. E como é que você faz? Novamente, vem desse quadrado mágico aqui, que responde boa parte das nossas dúvidas, e vem expandir. A partir do momento que você fez isso, resolveu o problema. Tá? Então é isso. Agora vamos ao objetivo do vídeo, pelo menos o inicial, né? Que é trabalhar com atribuições, com igualdades. O que geralmente buga no cérebro das pessoas, né, quando vão trabalhar com o WX Maxima? É que à mão você coloca assim, m igual a 10. Quando você trabalha com atribuição, ou seja, você quer que algo assuma um determinado valor ou um determinado comportamento, no Maxima você faz o seguinte, você usa, ao invés do igual, você usa os 2 pontos. Então, por exemplo, nesse caso, o m igual a 10 é a mesma coisa que m 2 pontos 10. Então, a partir do momento que eu fiz isso, ó, por exemplo, eu executei, se eu colocar aqui m, olha lá o que vai acontecer. A partir desse momento, o m tem o valor 10.
Vamos verificar se isso está correto? Olha aqui, ó. Se eu fizer a substituição, aqui tem que dar o valor 8. Ótimo, deu o valor 8. Porque ele fez a substituição aqui no M por 10. A mesma coisa vai acontecer aqui. Se eu fizer a substituição, eu vou encontrar o valor, se eu não me engano, 40. Isso mesmo, tá vendo? Então, é esse o processo. Vamos verificar se essa ideia continua sendo executada quando você tem dois, né, termos ao invés de um. E você vai verificar que o processo é o mesmo. Então, por exemplo, quando você colocou aqui S igual a 2, no maxima você vai colocar S, 2. E por que eu coloquei aqui o ponto e vírgula? Você vai verificar o seguinte, o ponto e vírgula aparece em todos depois que você faz a primeira execução, né? Por que isso? Porque ele está finalizando o comando. Então eu tenho esse comando que fala, olha, o S vai ter o valor 2. E aqui você fecha, e agora você vai falar o seguinte, T vai ter o valor 9. E você fecha novamente. Agora executa. Então agora eu sei que o S tem o valor 2 e que o T tem o valor 9. Vamos fazer a substituição para ver o que acontece? Tá lá. Deu o resultado que a gente imaginava que teria que dar. Ok? E quando é algo literal? O procedimento é o mesmo. Então, por exemplo, o M aqui vai ter o valor x mais y e o N x menos y. Vamos verificar se isso realmente funciona? Tá aqui, ó, funcionou, ok? E fez a atribuição. Mas vamos verificar se realmente funcionou? Vamos colocar aqui, né? E aqui, fazendo essa substituição, vocês vão verificar que, olha, o M é x mais y, como colocado aqui, e o N é x menos 2y. Se você quiser fazer expansão, é só você fazer o seguinte, vem aqui, né, em expandir, tá? A hora que você colocar aqui expandir, você tem condições de expandir esse termo, beleza? Mas não é o foco. O nosso foco aqui era para mostrar o seguinte, que conseguimos fazer a atribuição, beleza? Agora, a ideia é, e se eu não quiser mais usar essa atribuição? Porque você vai verificar o seguinte, ó, em qualquer momento aqui, o S vai valer 2, se eu não fizer uma alteração, o S vai valer 2, o T vai valer 9, o M vai ser x mais y e o N. A questão que eu coloco para vocês é a seguinte, vamos colocar executar aqui essas duas expressões, ó. Você vai verificar que fez tudo certinho, de acordo com o figurino. Mas e se você chegar e falar assim, Adriano, eu não quero mais esses valores, eu quero apagar esses valores. Não me interessa mais colocar valores para S, para T, para M e para N. Eu quero as minhas expressões bonitinhas como antes, né? Então, como é que você faz isso? Você tem que passar uma borracha. E como é que você passa uma borracha nisso? Utilizando o comando kill. Então você vem aqui, kill, entre parênteses, e aí você vai colocar os termos que você quer que sejam apagados, né? Que tenham as atribuições apagadas. Então, executando, você vai verificar que volta tudo ao normal. Ok? Então a gente aprendeu agora a função borracha, tá? Que apaga. Tá? Então agora que nós já sabemos como fazer a atribuição, vamos aprender como resolver equações. E o procedimento de resolução de equações é igualmente simples, tá? Diferentemente de uma atribuição, na equação eu não posso utilizar dois pontos. Porque você vai verificar o seguinte, eu não posso atribuir o valor zero a todo o termo aqui junto, especificando quem é, entendeu? Então, lá nós falamos, ó, o S vale tanto, o T vale tanto, o M vale tanto. Aqui não é um processo de atribuição. Então, eu tenho aqui uma equação a ser resolvida. Então, essa equação eu não posso utilizar no local do igual, eu não posso colocar dois pontos. Mas eu tenho que resolver. Então, se eu escrevi essa equação correta, e eu escrevi, acabei de executar e deu certo, qual é o procedimento para resolver? O procedimento é bem simples. Ó. Seleciona a equação, só não seleciona o ponto e a vírgula, e vem naquilo que é mais óbvio. Se você quer resolver, onde você clica? Em resolver. Ok? Quando você clica em resolver, olha o que aparece. Esse quadrado aqui, onde você tem as equações, nesse caso é só uma equação que tem uma variável, e aí você dá o OK. Pronto, resolveu o problema. Vamos verificar se funciona para esse caso aqui também? Ó, seleciona, só não seleciona o ponto e a vírgula, vem resolver, tá tudo certinho, dá o OK. Pronto, tá resolvido. É esse o procedimento, é rápido. Não depende de decorar nada, tá? É esse o ponto, não decore. Saiba qual é o caminho, deixa aqui as ferramentas separadas e aí se diverte, tá? Então vamos lá, ó. Vamos separar aqui uma equação de segundo grau.
e vamos resolver essa equação de segundo grau, tá? Vou colocar aqui, ó, ok, pronto, resolver a equação de segundo grau. Esse é o procedimento. E agora? Agora você fala, ih, lascou, né, meu? Pelo amor de Deus, agora tem duas, quero ver só o cara se virar com isso. Quando você tem duas, o procedimento é o mesmo, só não pega a ponta e a vírgula aqui, que senão vai dar uma bugada, e vem resolver. E aí, como eu tinha comentado com vocês que eu não posso utilizar ponto e vírgula, como é que eu faço para separar essas duas equações? Eu uso uma vírgula. Então, o que está aqui, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, é uma vírgula. Só que nesse caso, ao invés de uma variável, eu tenho duas, que é o x e o y. Perfeito? Então, eu vou colocar x, y. Pronto, feito isso, dou OK, está resolvido. Você vai verificar, esse é o procedimento de resolução. Ok? Aí você fala, mas Adriano, já que eu tenho um procedimento que usa sempre o mesmo comando, eu não tenho condições de facilitar isso, porque eu vou lá em resolver, e, enfim, tenho todo esse trajeto que me atrapalha. E agora eu vou mostrar para vocês uma maneira de fazer a mesma coisa, só que de uma forma bem mais rápida, tá? Então deixa eu copiar esse cara aqui, que tem menos coisa para pagar, e vou colocar aqui, ó. Ok? E agora eu vou resolver. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar uma atribuição. Então eu vou pegar e jogar, como eu consigo jogar na atribuição várias coisas, valor numérico, valor literal, ou até uma equação, eu vou pegar e falar assim, ó, eu tenho um termo que eu vou chamar de EQ, e esse termo eu vou colocar essa equação aqui no EQ. Então como é que eu faço isso? Eu só coloco dois pontos, a equação, executo, a partir desse momento, o EQ contém a equação, ok? E agora, como é que eu resolvo isso? É só colocar aqui EQ, solve, e qual é a incógnita? O x, pronto, resolvido. Será que esse padrão se repete? Vamos verificar? Olha, eu pego o EQ, e agora esse EQ, eu vou falar que é essa equação e não a anterior. E vou simplesmente copiar e colar aqui, ó. Eu vou fazer copiar e colar para esse, porque eu quero resolver esse, eu quero resolver esse aqui também, eu quero resolver esse outro aqui também. Vamos verificar se eu consigo resolver tudo quase que numa bolada única? Então vamos tentar resolver esse daqui, ó, né? Porque o anterior, o 4, eu já fiz. Então vamos lá. Executei, beleza, resolveu, olha aqui, ó, bateu o valor certinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a equação de segundo grau. Vou falar que o meu EQ contém essa equação de segundo grau. Vamos resolver? Ok, ó, funcionou. É a mesma coisa, cara. É um processo padrão. Você precisa encontrar o padrão, né? E agora? Agora você fala, ih, lascou, porque agora eu tenho duas equações, né? Quero ver só o cara se virar com isso. Vamos lá. Ó. EQ1, uma equação 1, e uma equação 2. Vamos colocar aqui, ó, equação 2. Então, no lugar de só ter uma equação, eu vou ter equação 1, vírgula, como eu comentei anteriormente com vocês, equação 2. Se eu tenho duas equações, eu tenho que ter duas variáveis, né? Então, eu tenho aqui duas incógnitas, perdão. Então, é só fazer isso daqui. Pronto. Ah lá. Tá? É isso que é interessante. A partir do momento que você verifica o padrão, cara, você resolve um monte de problema. Né? Agora eu vou ensinar uma coisinha para vocês, que é análise gráfica. E eu vou mostrar para vocês que a partir da análise gráfica, eu consigo encontrar também a resposta. Tá? A única coisa que eu vou fazer é o seguinte, executar esse comando, que esse comando não aparece em nenhum local, e aí vocês teriam que decorar isso daqui. Esse comando vai ajudar a definir o tamanho do gráfico. E, enfim, mas isso é uma conversa para um outro momento, ok? Vamos lá, agora eu quero fazer o seguinte, eu quero verificar se essa funçãozinha que vai aparecer aqui, se ao cruzar o zero, vai aparecer para mim o valor x igual a 5. Será que eu consigo visualizar isso? Para visualizar isso, eu tenho que fazer o seguinte, ó, vê que eu selecionei aqui a função, vamos lá, gráfico, ok? Você já vai verificar que aparece. Está verificando que aqui é x igual a 5? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse x passar pelo 5. Como é que eu faço isso? Então eu vou fazer o seguinte, vou começar no 3 e terminar no 7. Ok? Vamos lá. Então o x vai variar de 3 a 7, consequentemente vai passar pelo 5. Vamos verificar o que acontece? Ao executar, olha aqui, ó. Eu tenho aqui que essa função, quando cruza o zero, tá? Ela cruza com o valor x igual a 5 e bate certinho com a nossa resposta. Então, com o WX Maxima, nós fizemos não só a conta, a resolução, mas também estamos conseguindo fazer análise gráfica, cara. Agora vamos continuar?
Vamos tentar fazer isso daqui. Agora, ao invés de uma, né, função, eu vou ter duas funções que, quando cruzam, devem passar pelo valor 10. Vamos verificar se isso realmente bate? Vamos fazer a nossa análise gráfica. Tá? Aqui, como nós temos duas funções, no local do igual eu vou colocar vírgula. E eu vou fazer elas cruzarem e passarem ali pelo valor de x igual a 10. Então eu vou colocar aqui de 8 para 12. E vamos verificar se elas cruzam mesmo? Essas duas funções aqui, se elas cruzam. Ok? Vamos verificar. Ótimo, tá aqui, ó. Elas cruzam exatamente no valor x igual a 10, comprovando a resposta aqui, que é uma análise gráfica, né? Você faz essa conta, seja à mão, seja no WX Maxima, e agora, além disso, você também tem condições de fazer no WX Maxima análise gráfica disso, cara. Olha o quanta coisa você consegue aprender, né? Para quem gosta, é óbvio, né? Agora vamos pegar aqui essa função de segundo grau e vou mostrar para vocês que essa função de segundo grau conseguimos resolver do mesmo jeito. Vai lá, ó. Temos aqui a função e vamos fazer o seguinte, eu sei das respostas x igual a 2 e x igual a 3. Então vamos pegar aqui de 1 até 4, tá? E vamos verificar se realmente há o cruzamento nesses dois valores. Fiz o gráfico, vamos verificar. Opa, apareceu o gráfico, beleza. Então aqui eu estou verificando o seguinte, ó. Essa função é zero quando x vale 2, ó. Tá aqui, ó, x vale 2, quando x vale 2 ele vale 0, quando x vale 3 ele também vale 0. Olha que bacana. E aí você fala, ah, mas você só fez algumas funções bem simples. E se eu pegar uma coisa mais complexa? Quer dizer, enfim, eu não posso dizer que isso daqui é complexo, mas tem coisas muito mais complexas do que isso. Vamos tentar imprimir essa daqui? Imprimir não, fazer o gráfico dessa. Vamos lá, gráfico 2D. Ok? Gráfico. Agora eu tenho uma mistura de uma equação de segundo grau com uma função seno. Ou seja, cara, o céu é limite. Se você for uma pessoa curiosa, você faz um monte de coisa com isso. Tá bom? Mas é isso. Com isso eu finalizo o assunto e já deixo a pista do que nós vamos trabalhar no próximo vídeo. Tá? Que é o terror do pessoal da áreas das ciências exatas, né? Que é o cálculo integral e o cálculo diferencial. Tá bom? Mas é isso, gente. Com isso eu encerro o vídeo. Espero que tenha sido útil para vocês e até.